Quais são os requisitos, gente, para ação, né, para ação de uso capião? Vamos lá. Entendi, Jardel? Fica tranquilo, filho. É que não, muitas vezes a pergunta pode confundir aqui, tá bom? Por isso que eu tive que cortar. Quais são os requisitos para a ação de uso capião, pessoal? Primeiro, a coisa tem que ser hábil ou suscetível para uso capião. Inicialmente, deve ser verificado se a coisa é suscetível de uso capião, posto que os bens fora do comércio e os bens públicos não se sujeitam a essa forma de aquisição de propriedade. Tá? Por isso que eu falei para vocês, as perguntas que vocês estão mandando, a gente vai responder na sequência da aula. Tá? Como vocês podem ver, gente, bens públicos e bens fora do comércio não podem ser objeto nenhum da propriedade. Tá bom? Dessa forma. Ótimo. Outro ponto importante, mais um requisito, a posse. Já entenderam bem a diferença, né, pessoal, do que é posse e do que é propriedade. Posse é tudo aquilo que está em seu poder, mas muitas vezes você não tem a disposição do mesmo. O que é a posse? A posse é fundamental para a caracterização da prescrição aquisitiva. A prescrição aquisitiva nada mais é do que uso capião, tá? Entretanto, não é qualquer posse que configura, pois a lei, nos artigos 1238 a 1242 do Código Civil atual, que é de 2002, com vigência 2003, exige que a mesma seja revestida de algumas características, isto é, deverá ser revestida com ânimo de dono, ser mansa e pacífica, ou seja, sem oposição, cabendo ressaltar que a defesa desta posse em juízo por terceiros não retira essa característica, desde que fique configurado o ânimo de dono. Gente, uso capião, para deixar muito bem claro, você que vai ser o investigador do capião, tem que ficar bem claro que aquele detentor da posse, ele é como se fosse, todos os vizinhos acham que ele é o dono daquele espaço, entendeu? E não um simples, gente, eu não estou falando simples, tá certo? Para que a gente possa entender, tá certo? Pessoal, o que é importante ressaltar, se for um caseiro, né? Enfim, o caseiro, gente, ele tem a posse, mas ele pode usucapir? Muitas vezes todo mundo sabe que necessariamente a pessoa é caseiro naquele ambiente. Então, o que o investigador vai analisar? Que realmente aquela pessoa não é a dona, que realmente o dono é outra pessoa, que ele era apenas um caseiro. Perfeito, gente? Ótimo. Outro requisito importante, pessoal, é o decurso do tempo. O decurso do tempo. E aí vai depender do espaço, da quantidade, como nós vimos. Como o ordinário, o extraordinário e o especial. E também, se você tiver um justo título e boa-fé, é aquele que muitas vezes é um contrato. Vou dar um exemplo da casa do meu pai. Meu avô, quando chegou nos anos 50 aqui, meu avô comprou, né, enfim, um pedacinho de terra para construir uma casa. Hoje, obviamente, é o bairro, enfim, toda aquela história. E ele tinha o quê? Aí meu avô veio a falecer e meu pai não tinha escritura, nada da casa. O que nós fizemos, pessoal? Entramos com uma ação de uso capião para o meu pai, claro, né? Na época era só judicial, né? Que isso foi 2003, 2004. E aí, meus queridos amigos, o que eu tinha para comprovar? Eu tinha para comprovar as notas promissórias e o contrato de compra e venda do meu avô. Simplesmente isso. Tá certo, gente? É exatamente nessa história. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o que seria um justo título que comprovou que era meu avô que tinha assinado aquelas notas. Perfeito? Vamos dar sequência? O que mais é importante?